mais um caso, presta atenção, você papai e você mamãe, mais um caso de meningite foi confirmado aqui na capital. Inclusive, 2023 já tem mais de 9 casos, na verdade tem 9 casos confirmados, a Bia vai confirmar para a gente agora. A informação desse novo caso foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. O paciente é uma criança de 6 anos, aluna de uma escola particular aqui da capital. A Beatriz Lacerda está com a gente informações ao vivo desse caso, inclusive confirmado pela Secretaria de Saúde do município, mas que as medidas foram tomadas de forma rápida, né, Bia? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. A partir do momento que houve identificação, até mesmo no ambiente escolar foram tomadas providências, né, os amiguinhos, enfim, os professores que tiveram contato com essa criança. E a informação que se tem, pelo menos de fontes não oficiais, é que a criança já está apresentando uma melhora, graças a Deus. Mas vamos lá. Beatriz Lacerda, este já é o 9º caso, é isso, aqui em Maceió? É isso mesmo, Edson. Muito boa noite para você mais uma vez, para quem está acompanhando o Cidade Alerta. Já são 9 casos de meningite confirmados aqui em Maceió, só nesse ano de 2023. E o mais recente é dessa aluna de uma escola particular aqui na capital, que já foi internada. A gente não sabe dizer se ela já teve alta, né? Qual é o estado de saúde da criança agora, mas que recebeu o pronto atendimento assim que a doença foi identificada. E aí começou o trabalho de cautela, né? De cuidado da escola junto à rede municipal de saúde, para tentar identificar outros possíveis casos, para saber, né, se a doença tinha se espalhado no ambiente escolar. Por isso, técnicos da Secretaria de Saúde de Maceió estiveram na escola para acalmar, para tranquilizar a equipe técnica, né, os diretores e professores, as pessoas que trabalham na unidade, assim como os alunos desta turma. E todos receberam, né, que tiveram contato com a criança, foram medicados e ficaram em observação. Agora vamos falar da prevenção, porque a Secretaria de Saúde de Maceió confirmou que o tipo da doença, o tipo da meningite que afetou essa criança foi a meningocócica do tipo C, que é uma meningite bacteriana para a qual já existe vacina. Inclusive, nessa idade, a criança já poderia ter tomado. Nós não sabemos se ela estava vacinada. Essa informação a gente também não tem. Mas vamos conversar agora com o infectologista, doutor Fernando Maia, que vai tentar sintetizar, resumir para a gente, porque existem alguns tipos diferentes da meningite. Mas importante é saber que todos esses casos, né, quando há o contágio com prevenção antecipada, quando há a prevenção antecipada da meningite, é no caso bacteriano. Para esse tipo, há como prevenir através da vacina. Quantos sorotipos a vacina protege? Aqui está disponível na rede pública, doutor Fernando. Boa noite. Boa noite. Na rede pública a gente tem uma vacina que pega 4 sorotipos, A, C, W e Y. Durante muito tempo era somente a C, hoje já temos a que pega os 4 sorotipos, que são os que mais circulam por aqui, são os mais frequentes. Por exemplo, esse é o tipo A, o tipo C, que foi identificado nessa criança, e CY. Isso, CW. isso. São os 4 sorotipos que mais circulam por aqui. Então, a meningococa C, que é a mais comum, essa está prevista na vacinação que já é distribuída para as crianças normalmente. Existe outro sorotipo, o sorotipo B, que só existe na rede privada, mas que só acontece em surtos ocasionais. A gente faz um bom tempo que não tem nenhum caso aqui. No caso da idade para se vacinar, com que idade as crianças já devem tomar as primeiras doses da vacina contra a meningite? Já começa na primeira infância, ainda dentro do primeiro ano de vida, já são feitas 2 doses, depois deve ser feito um reforço mais tardiamente. E é muito importante que todas as crianças sejam vacinadas. Alguns anos atrás, a gente tinha muitos casos de doença meningocócica aqui no estado de Alagoas, no Brasil como um todo. E nos últimos anos, a gente observou uma queda muito expressiva desse número de casos, exatamente por causa da vacinação. Então é muito importante a gente não relaxar, os pais não relaxarem na vacinação e vacinar os seus filhos corretamente para que a gente evite essa doença, que é uma doença muito grave e que pode levar, inclusive, à morte, infelizmente. Eu queria que o senhor lembrasse as formas de transmissão da meningite. A meningite se transmite por via respiratória, também por contato de saliva. Então, por exemplo, numa sala de aula, as crianças ficam todas juntas por um período prolongado, então pode haver contágio por respiração. Então, as crianças que estão na mesma sala, se for uma creche, as crianças todas da creche, e os adultos que tiveram contato mais prolongado. Então, no caso de uma escola, os professores que têm contato mais prolongado com as crianças, os pais, os irmãos mais velhos que estão dentro de casa.
Recentemente, a Prefeitura de Maceió chegou a fazer um chamamento para que toda a população tomasse as doses da vacina contra a meningite, porque alguns surtos estavam sendo registrados em outras regiões do país, sendo o principal em São Paulo. Então, aqui, toda a população foi convidada, inclusive pessoas adultas, pessoas idosas, podiam tomar uma dose considerada de reforço, né? Porque às vezes a pessoa não lembra se fez o calendário completo na infância, na juventude, então nada impede a pessoa que é adulta de procurar um posto de saúde e pedir para tomar a vacina contra a meningite, independente da idade? Sim, é válido. Quem nunca tomou essa vacina pode tomar. Mas essa doença acontece principalmente nas crianças, então é muito importante que as crianças sejam vacinadas, porque essa é a faixa etária que mais frequentemente acontece os casos e geralmente são exatamente os casos mais graves. Então é muito importante que as crianças sejam vacinadas em primeiro lugar. Mas os adultos que não tomaram a vacinação também podem tomar vacina sem nenhum problema. Então, assim, não é caso para pânico, né? Quando há uma confirmação, é claro que há uma apreensão entre os responsáveis dessa criança, de quem estava perto, né? O medo de alguém ter se contaminado, porque, como o senhor já falou, é uma doença grave que pode deixar graves sequelas e levar até a morte. Mas não há motivo para pânico, uma vez que a pessoa procura se informar se a saúde está plena e aproveitar e já tomar a dose da vacina, né? Isso. E o que é que se faz nesse caso, como a Secretaria fez nesse caso específico? Assim que se levanta a suspeita, não precisa nem haver a confirmação do caso. Assim que há uma suspeita do caso, a Secretaria já inicia a chamada quimioprofilaxia. Então, chamou os pais, os pais responsáveis dos colegas da sala da criança e foi feita a profilaxia, que é feita com medicamento. Essa profilaxia é para efeito imediato. Então, no caso de um contato próximo, que há essa suspeita, é feita essa profilaxia. Mas isso não desobriga de fazer a vacinação depois, porque a vacinação é que vai dar a proteção a longo prazo, a proteção para a vida. Então, é feita a profilaxia com medicamentos de imediato, para o contato imediato, e a vacinação para a proteção mais prolongada nos anos seguintes. Aqueles pais que estão preocupados se devem pagar essa vacina para a meningite do tipo B, que é a única que é na rede privada, né? A vacinação, a pessoa tem que pagar para conseguir. Quem não tem condições, não tem acesso, deve se preocupar? Em princípio, não. A meningococo tipo B é mais frequente em outros países, não aqui no Brasil. Já houve casos aqui, mas faz algum tempo que a gente não tem registro de casos de doença meningocócica do tipo B. Claro que toda vacina é boa, quem pudesse vacinar não é ruim de jeito nenhum, dá uma proteção maior e protege também contra esse sorotipo, caso venha acontecer, caso ele venha a ser reintroduzido no país, a pessoa já estará protegida. Mas no momento o mais importante é a vacina que está disponível na rede pública, que é a vacina contra a ACWY, que são as que mais circulam por aqui e as que a gente tem registrado casos nos últimos anos. Que são 3 tipos, né? Uma proteção contra 3 tipos da meningite e é numa dose única, né? Não é que a pessoa vai tomar 3 vacinas diferentes, né, doutor Fernando Maia? Só explicando para quem está em casa. A mesma dose, né? Uma vacina só protege contra 3 tipos da meningite, inclusive a meningocócica do tipo C, que é a mais comum no Brasil. Exatamente. É uma vacina que pega esses sorotipos, que são variantes da mesma bactéria, né? Então, essa vacina protege contra esses sorotipos todos. Geralmente ela é feita em 2 doses, mas ela já protege contra todos esses sorotipos que são os mais frequentes aqui circulando aqui no Brasil. Doutor Fernando Maia, eu vou pedir para o senhor aguardar aqui só um pouquinho para eu encerrar aqui o raciocínio. De acordo com a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, crianças a partir de 2 meses podem receber já 2 doses, tá bom? Da vacina contra a meningite, já com muito cedo, viu? Com 3 meses já toma a primeira, depois com 5 meses já repete a dose e assim vai. Quem não tomou logo quando é bem novinho assim, depois crianças e adolescentes dos 10 aos 19 anos também tem que tomar. E assim vai, segue aqui várias recomendações para cada faixa etária. Então, para não confundir você que está em casa, resta saber o seguinte, que bebês recém-nascidos já podem tomar a vacina contra a meningite. Se você não sabe se fez esse ciclo com seu filho, com a sua filha, o seu sobrinho, na pequena infância, né, quando ainda era um bebê, é muito importante atualizar essa caderneta de vacinação, conversar com o pediatra, pedir uma orientação se é a hora de tomar, se já tomou uma, mas não fez o reforço, como é que faz para manter, então, essa carteira atualizada? Não é isso, Edson? Porque são muitas faixas etárias, né? Uma vacina que se repete em algumas doses ao longo da vida e por isso varia de caso a caso. É importante que as pessoas se informem, né? Conversem com pediatras, com médicos para saber quando tomar e assim ficar protegido contra a meningite. Vez por outra, a gente vem aqui no Cidade alertar a população porque novos casos estão sendo registrados e essa doença realmente é grave. Por isso, a preocupação
Mas, nesse caso pontual, a escola particular e também a Secretaria de Saúde de Maceió agiram prontamente, né, para resolver a situação sem gerar pânico entre pais de alunos e também funcionários. Eu volto com você. Se tiver alguma pergunta para o doutor, eu já repasso aqui também. Perfeito, Bia. Eu acho importante essa fala, até para a gente lembrar o seguinte: nós vivemos nos últimos 3 anos um momento de pandemia. Então, muitas crianças deixaram de receber as vacinas no período correto. Tá? A gente sabe que houve um atraso também em relação à atualização da carteira de vacinação. Isso é um alerta para você, pai, para você, mãe, para você responsável pelas crianças. Assim, tem vacinas que precisam ser dadas. Essa da meningite, né, é fundamental, ela precisa ser dada, inclusive logo na primeira infância, para bebês mesmo, né? Eu estou aqui com a nota, inclusive, da secretaria, Bia, você já reforçou, e eu só queria também trazer essa palavra do doutor. A secretaria confirmou até agora, março, 9 casos de meningite. Aí ela detalha os tipos de meningite. Eu só queria que ele explicasse, porque a secretaria diz o seguinte: foram dois casos confirmados de meningite meningococemia, 2 meningites por pneumococo e 5 meningites não especificadas. Inclusive, eu quero lembrar aqui que uma criança da rede pública municipal de ensino, infelizmente, morreu vítima de meningite, mas naquele caso, a gente até conversou naquele caso, né, Bia? Até falamos sobre vacinação. O caso dessa criança que infelizmente morreu por meningite foi o caso da viral, e aí essa não tem vacina. Só queria que o doutor explicasse. Esses casos detalhados aqui pela Secretaria da Saúde, todos esses, né? Tem 5 que não foram especificados, mas as 4 especificadas, essas estão abrangentes exatamente nessa vacinação na rede pública, não é? Perfeito, Edson. Foi muito bom você lembrar, inclusive, que o óbito registrado aqui também de uma estudante era do tipo viral, né? A meningite do tipo viral, contra a qual não há vacinação. Doutor, só mais uma pergunta, porque a Secretaria de Saúde de Maceió, inclusive, detalhou dos 9 casos já confirmados quais tipos eram. Então, ela fala que foram 2 tipos da meningite meningococemia, não sei se eu falei certo, 2 tipos de meningite por pneumococo e 5 meningites não especificadas. Esses tipos aqui, a vacina disponível na rede pública também protege contra esses sorotipos aí que tem esses nomes que eu falei agora? Protege. A vacina que está na rede pública protege contra a doença meningocócica, que tem 2 formas clínicas principais. Tem a meningite e tem a meningococcemia, que é quando é uma infecção generalizada no corpo todo. É a mesma bactéria, ela pode se manifestar de formas diferentes. A pneumocócica é outra bactéria. Existe vacina, mas geralmente só se vacina indivíduos com mais de 60 anos de idade ou indivíduos que têm imunidade baixa. Indivíduos jovens, crianças, não costumam fazer infecção por pneumococo. Então, a gente geralmente vacina os idosos e pacientes que têm baixa da imunidade. Muito raro uma criança fazer meningite por pneumococo. Quanto às meningites virais, a grande maioria não tem vacina e a grande maioria das vezes a meningite viral é uma meningite leve que não costuma causar maiores problemas, costuma ser passageira, eventualmente pode fazer forma grave, mas é muito raro. E essas não especificadas? Pode ser viral, pode ser bacteriana. Às vezes acontece da gente não conseguir isolar o agente. A gente faz os exames e a gente não consegue isolar. E aí a gente sabe que é a meningite, porque é a inflamação do sistema nervoso central, mas a gente não consegue determinar exatamente qual é o agente, se é bacteriana, se é viral ou se é por outra causa. Então sai como meningite não especificada. Então, a única na rede pública, a única na rede privada, ou seja, que a pessoa tem que pagar para ter acesso, é a do tipo B. Isso, a meningocócica tipo B, que no momento a gente não está tendo circulação desse sorotipo aqui no Brasil, importante dizer. Não há motivo para corrida para a clínica para sair vacinando todo mundo, não precisa disso. Quem puder vacinar não é ruim, mas não é obrigatório, porque não está havendo surto aqui no Brasil por esse sorotipo B, não. Atualmente os casos que têm sido registrados são do meningococo do tipo C, que sempre foi o mais frequente a vida toda. Doutor Fernando Maia, infectologista, muito obrigada pelas explicações, né? Ajudando a gente a entender esses termos que não estão presentes tanto, né, Edson, no nosso cotidiano. Realmente são nomes até difíceis e tantos tipos que a gente confunde. Mas o importante é deixar a mensagem de que para essas doenças há vacina gratuita na rede pública em todos os postos de saúde. A população deve encontrar as doses disponíveis, né? Conversar com a equipe de saúde para solicitar, dizer que quer tomar a dose da vacina, saber se está no estágio, se está na fase de tomar, dependendo da idade, respeitando também o intervalo entre essas doses. É muito importante a gente se informar e buscar o acesso à saúde pública gratuita
para nos proteger contra doenças como essa, né, que a gente está falando hoje, a meningite. Eu volto com você. Perfeito, Bia. Só para a gente concluir, aproveitar a participação de alguém que entende, que é o doutor, né, especialista nesse assunto também, só para reforçar o seguinte, a gente falou sobre a vacina, está disponível, a gente deve levar nossas crianças, adolescentes para tomarem a vacina, dependendo da situação, cada uma das etapas, não é? E eu queria reforçar com ele o seguinte, assim como outras vacinas, a vacina protege, mas não impede que você possa ter a meningite. Pode evitar casos graves. É só para a gente reforçar isso. É importante tomar a vacina, mas mesmo crianças, adultos vacinados, né, podem ter algum tipo da doença, de algum tipo de doença que tem a vacina, mas é claro que, com certeza, tem casos mais leves. Só para a gente reforçar isso sobre a importância da vacinação. O Edson nos solicita só mais um pouquinho. Aqui ele quer que o senhor explique que a vacina, ela não impede que a pessoa contraia a doença, mas ela torna o caso menos grave se o episódio se confirmar, né? De uma contaminação mesmo se a pessoa estiver vacinada, né, doutor? Isso. Geralmente, na maioria dos casos, essa vacina especificamente da meningite é muito boa. Então, ela consegue evitar uma boa parte dos casos. Uma pessoa não adoece. Mas caso mesmo vacinado venha a adoecer, vai ser de forma bem mais leve, com certeza. A vacina serve principalmente para evitar morte de forma grave. Mas essa vacina especificamente evita a maioria dos casos. Então, vale a pena vacinar, porque é uma doença realmente muito grave que pode levar a sequelas graves e pode levar à morte, inclusive. Então, é muito importante essas doses de vacina, que salvam. Para a gente finalizar também, que eu não tinha perguntado, os sintomas, né, para que a pessoa desconfie que pode estar com essa doença. Geralmente febre alta, febrão, então é que de início súbito, e dor de cabeça muito intensa. São os dois sintomas mais comuns. E também é comum aparecer manchas na pele, manchas que aparecem rapidamente uma atrás da outra, e após minutos, horas, vão aparecendo manchas, geralmente escuras, mais frequente nas extremidades, dedo de mão, dedo de pé ou qualquer parte do corpo. Mas basta que o paciente tenha febre alta e dor de cabeça. Importante, também é comum um sintoma chamado rigidez de nuca, que é quando a gente não consegue encostar o queixo no peito, o pescoço fica endurecido. Isso é um sinal importante. Portanto, importantes sinais aí. Então, se você tiver algum tipo Chama muita atenção para... Restabelecemos o contato? O doutor estava só concluindo os sintomas, né, mas já deu para perceber aí, inclusive, a gente agradece a disponibilidade do doutor Fernando Maia, né, sempre solícito aqui quando a gente o convida aqui para falar um pouquinho sobre essas situações. Então, só para reforçar, o caso que foi registrado numa escola particular aqui de Maceió, a criança, inclusive, segundo informações, e a gente torce para que as notícias sejam ainda melhores, né? Ela precisou ser entubada, ela foi levada para uma UTI, mas a última informação que se tem, extraoficial, é de que ela já teria sido extubada, ou seja, já está respirando sem a ajuda de aparelhos. Isso é uma evolução muito importante, né? Que ela possa ter muita saúde, possa voltar ao convívio escolar. E importante também lembrar que assim que foi diagnosticada essa criança, a escola solicitou à Secretaria Municipal de Saúde, que foi até o local, conversou com outros pais, os alunos todos receberam o tratamento específico de proteção para que não fosse desenvolver, porque tiveram contato com a criança que houve essa confirmação. E a gente reforça aqui a importância da vacinação, tá? Não há informação se essa criança, por exemplo, tinha se vacinado ou não, mas como o doutor falou agora, mesmo pessoas vacinadas podem desenvolver casos de meningite, como é o assunto que nós estamos abordando aqui, mas os casos podem não evoluir para uma gravidade maior. Então, muito importante. A gente lembra que nós vivemos 3 anos de pandemia, né? Muitas coisas se atrasaram, né? Inclusive a atualização da carteirinha de vacinação, mas já é tempo da gente voltar a atualizar, né? A vacina sempre salvou para vários tipos de doença e não é agora que ela não vai salvar. Então, você papai, você mamãe, você é responsável pelos seus filhos, né, pelos nossos filhos, né, atualize a carteirinha de vacinação. Não só contra a meningite, mas todas as outras disponíveis na rede pública. Leve, é para cuidar do seu filho, cuidar também da sociedade, tá certo? Então, é um aviso importante, a nossa torcida de coração que essa criança que está ainda hospitalizada possa sair o mais rápido possível, com saúde, para voltar para a escola, para voltar para os amigos, para a família e com muita saúde também. Mas o alerta está dado. 9 casos de meningite confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de janeiro até março. E tem vacina para os principais tipos de meningite, os mais assolam aqui no Brasil. A vacinação está na rede pública.